Fala galera, estamos de volta aqui, o nosso programa Os Caras na TV, com o melhor. E aqui na mesa já estamos convidada a doutora Cristiane Borges. Muito boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. Prazer enorme ter você aqui na bancada dos Caras na TV. Hoje nós vamos conversar com ela sobre as torcidas organizadas, sobre as violências. Queremos saber, né, na psicologia, o que leva um jovem, um pai de família a participar de uma torcida organizada e causar essas violências, essas brigas, onde na verdade o estádio era para ser um local, né, de extrema paz, né, extrema diversão. É verdade. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, agora que eu já estou totalmente recuperado do que aconteceu. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Primeiro gostaria de cumprimentar, né, a doutora Cristiane, que eu não tive a oportunidade, só o Michel. Ela é uma profissional de grande capacidade, gostaria de cumprimentar, dar o meu boa tarde a ela. E já perguntar sobre o que leva uma pessoa a fazer a sua inscrição, a adentrar a uma torcida organizada, porque a gente sabe que é uma torcida diferente, ela já é uniformizada, é como se fosse um grupo ali, uma tribo. Eu queria saber o que leva sobre o comportamento humano, doutora, a uma pessoa fazer a sua inscrição numa torcida desse tipo. Bom, tem alguns estudos, né, que falam a respeito disso na psicologia. O que fala é que essas pessoas, de uma certa maneira, eles são inseridos ali nesses grupos e fazem parte de um grupo de iguais. Então eles vão para essas torcidas porque eles veem alguma coisa em comum, né? Eles se sentem ali atraídos pelo propósito daquela organização, né? Então, no caso, o que acontece? Como você mesmo falou, existem os uniformes, existem as bandeiras, e pode-se perceber que ali eles não são uma pessoa, eles são um grupo. E esse grupo, ele vai estar agindo como um todo. Então, assim, quando acontecem as violências, por exemplo, eles sentem-se protegidos por esse grupo, que talvez essa violência não fosse acontecer se eles estivessem sozinhos. Então, pode-se perceber o seguinte, ali existem gaviões, santos, é uma quantidade de nomes que não são eles mesmos, eles saem do seu cotidiano, eles ficam meio que alienados quando eles estão fazendo parte desse grupo, dessa torcida. Uhum. Inclusive estamos vendo imagens do Vasco, né, que teve domingo. Imagens extremamente fortes, né, chocantes. Eu estava na sala com a minha mãe, com a minha irmã assistindo isso e por ser mulheres e mais sensíveis, ficaram chocados, né? Eu estava assistindo perplexo, né? A palavra certa para definir o sentimento que elas ficaram. Mas eu queria fazer mais uma pergunta para a doutora dentro do que ela me explicou, porque eu queria perguntar para ela o seguinte: quando a pessoa participa, ele entra no estádio uniformizado com esses grupos, a senhora acha que ele realmente tem um propósito de apoiar o seu time, ver o seu time jogar, ou ele está ali mais para buscar o confronto com uma torcida rival? Você acha que ele está ali para suprir uma, não sei se é uma necessidade, um sentimento humano de extrapor os seus sofrimentos, o estresse do trabalho? Você acha que ele pode ali estar mais para procurar um confronto do que para apoiar o seu time? Acontece de tudo um pouco, isso aí que você falou, né, dos dois lados. O ser humano, ele é agressivo, né? E o que acontece? Desde criança, ele, vamos dizer assim, ele aprende a reprimir essa agressividade, a não expressar essa agressividade de maneira descontrolada. Isso acontece quando ele passa a ser subordinado às instituições, como a escola, ele passa a cumprir regras. Acontece o quê? Porque, nesse caso, as pessoas que estão ali não passaram por esse processo, provavelmente passaram. Mas cada um vai estar fazendo aquilo de acordo com seus pensamentos, com a sua vontade, né? Então, o que pode estar acontecendo? Tem pessoas que realmente vão ali para se divertir. Agora, os de torcida organizada, geralmente eles já entram, né, nesse processo com um propósito específico. Já que é o de fazer, meio preparado, né? É o de fazer parte daquele grupo. E se eles fazem parte daquele grupo, eles vão tentar defender esse grupo da maneira que eles puderem. Então, vamos dizer assim, qualquer coisa que aconteça que vá contra um membro desses grupos, eles podem ir também, né, atacar o grupo rival. Então, a rivalidade acontece
devido a esses confrontos, né, que surgem ali no momento. Uma coisa interessante que eu vi essa semana, né? Assim, sabemos que a maioria dos integrantes das torcidas organizadas são jovens, né? 16 Tem mais a 20 vitalidade anos, também, né? Pra gritar, pra com apoiar o time. Uma coisa que eu achei interessante nesse confronto de domingo, não sei se a senhora chegou a acompanhar, ver algumas imagens, é que tinha muito pai de família, que eu vi em algumas reportagens falando, né? Que muitos pais de famílias iam agredir e, assim, eu fiquei mais perplexo, como eu falei, Jacques, porque tinha pais que estavam com esposa e filhos, deixaram ela e decidiram ir pra briga, né? E a gente fica abismado. O que é que leva também um pai de família a fazer isso, né? Isso é uma coisa que nos deixa, assim, tristes. E a gente tá acompanhando aí as imagens, que essa não é a de Joinville, né? Isso é uma briga anterior, mas que mostra também a violência que acontece nos estádios hoje. Eu acho que a grande causa é a não punição, né? Essa do rebaixamento do Palmeiras do ano passado. Esse é do confronto que teve do ano passado, deu maior repercussão. Mas já tá comum esse tipo de cena no estádio. E essa tem polícia militar. A de Joinville não tinha polícia militar. Essa tem, mas você vê ali o pessoal partindo para cima da polícia militar, né? Então é lamentável, eu lamento muito. E eu acho que a opinião deste humilde apresentador é que eu acho que isso acontece porque não pune. E eu queria até perguntar para a doutora também, como que isso funciona na cabeça humana quando acontece de a pessoa não ser punida? Como que reage o cérebro da pessoa quando ela recebe um código no cérebro dizendo para ela, você não está punida, você fez um ato ilícito, você sabe que você fez um ato ilícito, mas você não está punida. Você pode retornar aos estádios e bagunçar novamente, fazer algazarra novamente. Como funciona isso no cérebro humano, doutor? E no caso, o que acontece? Como eu já falei anteriormente, as pessoas elas sentem-se protegidas por estar junto a outras pessoas, né? Então ali eles estão inseridos num grupo e sentem-se protegidos por eles também. Com isso, passam a se sentir mais fortes para poder estar enfrentando a polícia, enfrentando a torcida adversária. E a questão da punição realmente vai fazer com que eles percebam que mesmo que aconteça alguma coisa ali, que eles façam, né, alguma coisa ilegal e por não serem punidos, eles vão poder estar retornando aos estádios. Então, assim, eles sabem que vão poder fazer isso, né? Então não vão se sentir tão culpados. Mas assim, de acordo com o que eu pude observar na psicologia, acontece ali naquele momento, a pessoa fica meio que fora de si mesmo. Então, eles muitas vezes agem conscientemente, sabendo o que estão fazendo, e outras pessoas agem por impulso. Coisas que podem acontecer em qualquer outro lugar, que não seja num estádio de futebol. Só que quando está no estádio, são muitas pessoas com os nervos aflorados e passando por uma situação... Principalmente quando o time está perdendo. Justamente. Né? Aí eles querem desforrar, porque ali eles estão ali para ver o time vencer. Então não importa quem esteja ali contra eles, eles querem ganhar. Só dar um recado, Jacques, aqui, um recado da Pimenta Mendes, aí voltamos já, ok? Pessoal, eu quero deixar um recado para vocês aí, de falar o seguinte, ó, Pimenta tem nome, Pimenta Mendes, a original, agora com embalagem de 80 ml, você encontra Pimenta Mendes nos melhores supermercados, nas melhores lanchonetes e restaurantes e pizzarias também de Anápolis e de todo o estado de Goiás. Você que for visitar Caldas Novas, Goiânia, outros estados, você pode pedir a Pimenta Mendes, ela é saborosa, foi eleita já a melhor do Brasil e agora a original. Pimenta Mendes a melhor, então tá aí dado o recado, um abração para toda a família almoço, Mendes. né? Hora do almoço, né? Pimenta Mendes, Los Pangos, tudo combina, né? É isso aí. Eu queria voltar com a nossa entrevista com a doutora, porque eu estou curioso, eu estou gostando das explicações, eu estou começando a entender o comportamento humano e eu estou achando interessante. Eu queria voltar perguntando para ela, agora como a opinião dela como psicóloga e cidadã, sobre o seguinte, você é a favor das torcidas organizadas? Você acha que quando as pessoas eles estão em grupos, elas estão protegidas assim, psicologicamente, e aí elas se sentem mais fortes para ir para o confronto? Então, você é a favor, como psicóloga e cidadã, das torcidas organizadas no estádio?
Não, como cidadã, eu não sou a favor, porque essa é vamos dizer assim, eles sentem-se protegidos, mas não quer dizer que eles estejam protegidos, não quer dizer que eles possam fazer ali o que bem entendem com outras pessoas que são seres humanos como eles mesmos, né? Então, assim, nada justifica essa agressividade. Inclusive, existe uma frase que fala, no caso, tudo que eu coloquei aqui explica a violência, né, explica as atitudes que uma pessoa pode ter perante outras, explica, mas não justifica, né? Então, acho que essa frase delimita tudo, né? Explica, mas não justifica. Então, nada é motivo para a pessoa atacar o outro como se fosse uma coisa e não um ser humano. É verdade. Só para a gente já vai para o intervalo, não é isso, Não, Celso? ainda tem mais um minuto. Então, vou fazer mais uma pergunta, então? Pode. As minhas eu tô guardando aqui, daqui a pouco eu chego. A pergunta é o seguinte. A última agora, porque a gente tá apertando a doutora bastante, né? Bom. A gente tá apertando ela bastante. A pergunta é o seguinte. Você acha, doutora, que isso é uma extrapolação social, uma explosão social que acontece dentro da pessoa, que ela, quando ela vai para os estádios e está em público com essas pessoas que torcem para o mesmo time, você não acha que ela está explodindo socialmente e devolvendo um pouco da violência que recebe do Estado, do público, dos governos? É uma maneira dela estar protestando contra diversas coisas que acontecem, né? Tanto na vida pessoal como você disse aí, né? Dentro da sociedade em si. Realmente isso acontece. Ela vai estar ali usando aquele momento não somente para estar torcendo por um time, mas também para poder estar fazendo uma reclamação em meio a muitas pessoas, né? Como diz o ditado popular, chamar a atenção, né? Colocando para fora coisas que, como eu disse anteriormente, que a pessoa é reprimida. Ela é reprimida, ela é levada a não colocar essa agressividade para fora. E ali é um momento no qual ela se sente à vontade para estar fazendo isso, porque muitos outros também estão fazendo. Então, se ele estiver fora daquele contexto, se ele estiver sozinho, provavelmente ele não vai conseguir, né, pôr toda essa agressividade para fora. Ele não vai espancar uma pessoa se estiver passando pela rua. É verdade. Mas naquele momento ali ele se sente apto para estar fazendo isso, né? Se sente à vontade. Nós vamos para o intervalo, vamos voltar já já, vamos continuar com a doutora Cristiane Borges aqui, a entrevista está muito agradável, muito boa, né? E eu quero te convidar ao seguinte, ó, 399-5987, liga, participa, quer fazer alguma pergunta, quer comentar sobre essa situação, liga aqui para nós, fala com a bancada, fala com os caras na TV, quer fazer alguma pergunta, doutora Cristiane, estamos aqui pronto para te atender, beleza? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Valeu!